dicas para ajudar os seus filhos a lidarem com as emoções que eles têm. Lidar com as emoções é algo muito importante e precisa acontecer desde cedo, para que quando eles crescerem, eles já saibam como fazer isso. Porque a gente tem visto por aí muito adulto que não sabe lidar com as próprias emoções. Então, o segredo é começar desde cedo a ensiná-los. E você, papai e mamãe, é o responsável em começar a ajudar as crianças nesse processo, para que elas possam aprender a lidar com as próprias emoções. Tá, mas como fazer isso? Vem comigo que eu vou te dizer. A primeira forma de ajudar é você nomeando as suas próprias emoções. Então, aproveite toda a situação para você expressar a sua própria emoção. Por exemplo, você está lá no trânsito e aí passou alguém, te cortou, e aí, sabe, barbeiro assim, daqueles, situação bem feia. E aí você ficou com muita raiva. O que você tem que fazer? Expresse para a criança o que você sentiu, a sua emoção. Então diga: nossa, o que essa pessoa fez passando com um carro na nossa frente me fez sentir raiva. Ou então, quando aconteceu algo muito legal no seu trabalho, e aí você está muito feliz, diga para o seu filho: hoje lá no trabalho do papai aconteceu algo que deixou o papai muito feliz. Hoje eu estou muito feliz. Sabe, vai nomeando todas as suas emoções conforme elas vão acontecendo, porque a criança começa a assimilar essas emoções. Então, se, por exemplo, alguém da sua família lá, um parente está doente, você diz para a criança: hoje eu tô triste porque eu descobri que o fulano está doente. Sabe? Expresse, dê nome às suas próprias emoções. A segunda dica é: dê nome às emoções que as crianças estão sentindo. Por exemplo, a criança está lá brincando com o Lego, um brinquedinho lá de montar, e aí ela não consegue e joga tudo. Aí você diz assim: eu entendo que você ficou triste porque você não está conseguindo fazer aquilo que você queria fazer. Vem aqui, eu vou te ajudar, sabe? Dê nome a cada situação. Ou então, por exemplo, a criança descobriu que ela vai viajar para um lugar que ela queria muito. E aí você fala: nossa, eu estou vendo que você ficou muito feliz em saber que você vai viajar. Você está dando nome àquela emoção. E a criança está dia a dia assimilando aquilo. E aí, a terceira coisa que você precisa fazer para ajudar o seu filho a lidar com as emoções é dizer para eles como você lida com as suas emoções. Por exemplo, quando você está com muita raiva, aconteceu algo assim que você está a ponto de explodir. O que você faz? Conta para o seu filho assim: sabe, fulano, quando a mamãe fica com muita raiva, a mamãe precisa sair do local que a mamãe tá, ir lá fora, respirar, tomar um ar puro, olhar para o céu, para a natureza. Isso me acalma e me faz ficar melhor. Ou então, quando eu não estou bem, eu estou me sentindo triste, eu preciso ter um tempo para processar isso. Eu gosto de ficar sozinha lá quando eu vou dormir, eu fico pensando naquilo e isso me acalma. Ou então, vá dando exemplo, sabe? E faço isso, faço aquilo. Use tudo que você faz para dizer para a criança como você lida com aquela situação. A quarta lição que você tem que ensinar a criança nesse processo de lidar com as próprias emoções é ensinar ela os mecanismos que ela pode usar para conseguir lidar com as emoções. Então, vamos ver, por exemplo,
o seu filho, ele ficou triste, porque aconteceu alguma coisa lá na escola e ele não gostou. E aí ele chega em casa e conta isso para você. E você fala: "Ah, eu entendo que você ficou triste com o que aconteceu. Sabe, quando eu tô triste, eu gosto de receber um abraço, isso me deixa mais feliz. Posso te dar um abraço?" Você está ensinando ele a ele lidar, então, com as emoções dele. Sabe, você tem que usar toda a situação para fazer ele entender o que ele pode fazer diante daquela situação. Você, quando você está com medo, o que você pode fazer quando você está com medo? Ah, quando você conta o que você faz. Quando eu estou com medo de alguma coisa, eu procuro conversar com alguém que possa me ajudar a entender o porquê que eu estou com medo. E aí você fala para a criança: "Se você está com medo, que tal você vir conversar comigo? Isso pode ajudar você a entender o porquê você está com medo, do escuro", por exemplo. E a quinta dica é: use todas as situações do dia a dia para ensinar os seus filhos a lidarem com as emoções. Então, por exemplo, se você está lá no parquinho com a criança, e aí, ele vê um amiguinho escorregando lá e ele caiu do escorregador e machucou. Ele começa a chorar. Aí você fala para o seu filho: "Nossa, o fulano, ele tá muito triste, porque ele caiu", né. Isso vai fazer o seu filho entender: ele caiu, ele ficou triste, por isso que ele tá chorando, ele tá triste porque caiu". Ah, sabe, eles começam a entender com situações diferentes das que ele mesmo vivencia. Ele começa a entender como os outros expressam as emoções. E aí, por exemplo, você vai sair para andar com o cachorrinho e o seu filho, sua filha está junto, você pode falar: "Olha, o Totó parece estar super feliz, está abanando o rabinho, né, porque ele está passeando", sabe. Use coisas diferentes em situações diferentes, dando diferentes exemplos para que as crianças consigam, a cada novo exemplo, irem assimilando como que é esse processo aí de emoções, como lidar, como não lidar, sabe? É uma construção diária, é um aprendizado constante que precisa ser feito. Começa desde cedo e vai por toda a vida até a vida adulta. Se ele aprendeu muito bem isso quando criança, quando ele for um adulto, ele vai saber lidar bem com as próprias emoções, ele vai processar bem e ele vai ser um adulto que não vai ter problemas em lidar e processar todas essas emoções. Por isso, começar isso desde cedo é como se fosse um jogo de blocos que você vai construindo. E esses blocos, eles vão determinar o sucesso do seu filho, o sucesso emocional, a forma como ele vai lidar muito bem com as emoções dele lá na vida adulta. Mas tem que começar agora. E você, como pai e mãe, é o responsável em ajudar ele neste processo.